Aí dali tranquilo. Não, ele é bem de boa, bem tranquilo. Ô Matheus, se você achar outro livro, se você fosse mais na internet, compra pra mim. É, eu sei que pega as Aí depois eu te passo o frete. E não compartilha. Matheus Por que egoísta. Pô, é mais fino, cara. E branco. Branco, nossa, é mais pouco. É que é melhor pra ler assim. Eu prefiro assim. Esse é seu. É, porque ele não reflete tanto É por isso. a luminosidade. Viu, cara? Você compra primeiro, mas você não compra melhor. Não. Não, velho. Ah, não. Vai acertar. Taca nele. Eu tenho. Eu tenho, ó, meio de papel. Papel. Eu tô tendo dificuldade, eu não consigo ler assim. É horroroso. Mas é ruim mesmo, cara. Você vê? Eu acho melhor ler no celular. Eu não, porque eu vou tentar. Pra que existe reflorestamento? Pra plantar, pra árvore crescer, pra derrubar, pra fazer livro. Não pra fazer livro! Enfim. Deixa eu ver se tá bem focado ali. E esse aqui eu tenho um exame, eu tenho que ir no médico Nossa, amanhã. cara. É, tá bem focado. Tá filmando? Tá bom. Eu quero é crente, velho. Isso é a Bíblia. O cara é exemplo, né, meu? Que isso, É um mano. negócio pagão aqui que fica lendo livrinho de C.S. Lewis. Então, você leu. Eu li. O que você entendeu? Cara, na verdade eu tô com problemas pra entender porque eu não consigo. Qual é a treta? A treta é saber realmente se acredito no certo e errado é universal, sabe? E aí, tipo, tô tendo muita dificuldade com isso. Porque você acredita ou não acredita? Porque eu não acredito. Por quê? Cara, primeiro mesmo, porque o que é certo pra um pode ser errado pro outro. Perfeito. E não dá pra, assim, cara, eu não consigo. Cara, eu já tentei pensar de todas as formas como vai ser. E eu, tipo, só se for Bíblia pro cristão. É certo. Olha. Não, mas tem universal, ué. Universal. Olha. Que nem os direitos humanos. É universal, né? Entra nesse caso, né? É universal pra todos. Então, não é Só se for universal. certinho. Não, mas por no exemplo, caso de- moralmente. É, o de moral, né? Moralmente. Posso te perguntar, por exemplo, o nazismo foi errado? Pra mim foi. Foi errado? Da eles não. Da lei deles não. Até porque eles usaram esse argumento. Eles estavam cumprindo a lei do país deles. Quando eles foram julgados, eles levantaram isso. Olha, a gente não fez nada de errado. As leis do nosso país nos permitiram fazer isso. Só que aí quando você está dizendo que pra você é errado, foi errado, você está se baseando aqui. Por que é errado? O que você acredita que é errado? Com que você está comparando o nazismo para dizer que ele foi errado? Há algum certo com o qual você está tentando comparar ele. Mesmo que você não tenha na mente o que é de verdade esse certo, mas há alguma coisa que você está usando para comparar. Por exemplo, agora de manhã amanheceu friozinho. Por que a gente tem essa certeza que amanheceu friozinho? Porque a gente sabe quando amanhece quente. A gente tem essa noção de realidades absolutas a partir de um contraposto, ou seja, eu sei o que é frio porque eu sei o que é quente. Eu sei o que é estar molhado porque eu sei o que é estar seco. Eu sei o que é a claridade porque eu sei o que é a escuridão. Eu sei quando está de manhã porque eu sei quando está de noite. Se não existisse de noite, ia existir sempre porque existe. Eu não ia nem chamar de manhã, não faz sentido. Eu não ia falar, não, tá claro hoje, né? Não, sempre teve assim. Entendeu? Então quando você fala, nazismo pra mim foi errado, você tá indo em algum lugar buscar um referencial de certo. Que aquele sistema que foi colocado ali errou em alcançar. Eles não alcançaram esse certo, esse padrão que eles deviam ter alcançado, mas eles não fizeram, eles foram na verdade no sentido oposto. Eles mataram pessoas, matar a pessoa é errado. Por quê? Por quê? Porque há alguma verdade aí que está dizendo que é errado. Por exemplo, quando a gente fala, não, tem até essas frases de Facebook, livrai-nos de toda inveja, livrai-nos de... Pô,
que é errado invejar? Eu falo, eu queria ter esse sapato aí. Meu pai, eu não vou tomar seu sapato, eu não vou... Não, mas eu queria. Eu acho que você não merece ele. O que eu tô fazendo diretamente, eu não tô te fazendo nenhum mal. Mas isso não deixa de ser, sabe, antiético, ou errado, ou imoral. Tá fazendo isso. Ou... Entende? Mas por que é imoral? Por quê? Porque quando eu falo, olha, a atitude dele tá errada, é imoral, eu tô tentando comparar essa atitude dele com algo que eu esperava que ele agisse. Ele tá agindo de uma maneira errada. Por quê? Porque o certo seria de outra maneira. Eu pergunto, na certas denominações, você não concorda com elas. E com que elas com base aqui. Então, peraí, você concorda com base em alguma coisa, que é a Bíblia. E por que você acha que a Bíblia está certa? Cara, porque... Isso é importante, hein? Trabalhar com isso. Se na Bíblia, se a Bíblia estiver errada, sua base é nula. É, porque os muçulmanos, a Bíblia, na verdade, absoluta que nem o Alcorão, no caso, né? Então, assim, Pra já eles, entra- a Bíblia só tá certo no que concorda É, com o Corão. no que convém. O Alcorão está certo e concorda com a Bíblia. É. Então tem que ter essa... Aí o essa exercício que a disposição. gente faz é qual dos dois está mais próximo da verdade, daquele padrão. E o que é a verdade? Porque tem vários livros, né, que pode entrar nesse, que nem o livro dos Mormons. O livro dos Mormons também, pra eles, é uma verdade absoluta. Então você tem que ter uma relatividade do que é a verdade absoluta. Né? O que é a verdade? O que é verdade? Cara, a luz do cristianismo. Como o cristianismo vai começar? A partir de uma partida das asas. Você quer saber o que é verdade no cristianismo? Sim. Cara, eu vou falar a Bíblia, que é verdade pra mim. Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então você baseia a Bíblia do baseamento em Cristo. Sim. A história da humanidade no mundo ocidental é baseada, você vai ver isso lá pra frente, se Deus é próximo Cristo. Em Cristo também, não tem como mesmo você ser ateu falar assim que, eu não, Cristo não tem como, caralho, porque só que tem Cristo. Mas tipo, você entendeu a questão? Não. Deixa eu falar. Mas a gente, você pode fazer com que eu entenda isso, mas eu tenho um amigo que não concorda porque ele se diz ateu, mas é à toa mesmo. E a gente fala e eu tipo, concordei com ele porque eu não conseguia pensar num certo e errado tipo, universal, porque eu só acredito em um certo e errado individual. Mas qual é o problema disso? Pra eu te explicar. Você tem o seu nome, sua mãe, seu pai? Só com meu pai. Seu pai. Quem que impede de levar um tiro na cabeça do seu pai? Nada de verdade. Nada a ver, porque é certo também. Mas você não acha que é errado? Sim. Por isso que eu falo que é um certo e errado individual. Aí é que tá o problema. Porque se tudo for individual, a sociedade vai ter sete caos. Não tem como a gente partir do utilizmo por exemplo, que tudo é relativo. É quando eu falo trabalhando isso aqui. Quem fala isso, cara, você não entendeu nem a teoria da relatividade. Para tudo ser relativo, tem que ter algo que seja constante. Da onde que eu estou partindo que as coisas são relativas, você não tem a visão de nada que é igual. Porque se a verdade é relativa para você, a verdade é relativa para mim, a verdade é relativa para ele, ou algo ser relativo, como é que eu sei o que é verdade? O exercício é isso. Você vai tentar pensar num certo universal e absoluto. Aí você não consegue. Porque não tiver à mente nada que seja que você pode, não, isso aqui é certo para todos os lugares do mundo. Ele vai dizer, entre as civilizações há mudanças de certo e errado. Só que vai haver uma constante. Ele vai dizer, por exemplo, nos trechos que a gente leu para hoje, ele vai falar sobre uma filosofia que chama-se utilitarismo. Que o certo é o útil, é o que é útil. Só que o negócio é o seguinte, se você parte disso, você não vai poder criminalizar o estupro. Estuprar uma mulher é útil de estuprar. Ele está ali saciando a vontade sexual dele. Foi útil. Aí foi bom, foi certo. Então, se você não pode dizer que ele deveria agir de uma outra maneira,
que ele era capaz de agir de outra maneira, não tem por que punir. Entendeu? Porque cada um faz da forma que lhe parecer mais útil. Que lhe dá. Ele vai usar a seguinte proposta. Alguém vai dizer, não, a gente faz o que é certo e o que é errado, que é pro bem da sociedade. A gente acordou que certas coisas são certas e outras erradas, para a gente poder viver bem enquanto sociedade, para a gente não se matar todo mundo. Ele vai dizer, sim, isso faz sentido. Só que isso não explica por que a gente sente a obrigação de agir de determinada forma. Ele vai dizer, olha, você vai dizer, não, por que eu tenho que pensar no bem da sociedade? Aí a pessoa vai dizer, não, porque você tem que ser altruísta. O que é ser altruísta? Você pensar primeiro nos outros do que em si. Aí vai dizer, tá, eu tenho que ser altruísta pro bem da sociedade, né? Mas o que eu ganho, vou estar ganhando com isso? Por que eu tenho que fazer isso se eu não vou estar ganhando nada? Aí a pessoa vai dizer, porque você tem que ser altruísta. Não há um motivo último que faça sentido. Tipo, eu tenho que ser assim porque eu tenho que ser assim. Eu não estou ganhando nada com isso, eu não estou... Porque muitas vezes você fazer a coisa certa não significa que você vai estar ganhando alguma coisa com isso. É aquela sensação que você tem de tirar uma boa nota sem ter colado. Sem ter usado a prova do ano passado. Eu passei por isso ano passado. O pessoal, a maioria da sala pegou a prova do ano passado, olhou, era a mesma coisa. Aí chegou lá, fez a prova, aí eu não, fiz a prova, tirou uma nota bacana. Eu falei, poxa, cara, me senti bem por ter feito a coisa certa. De onde eu tirei que eu fiz a coisa certa, eles eram. Eu estava comparando com uma lei que requer de mim e dos outros um comportamento. Essa lei, nós, filosoficamente, só conseguimos alcançá-la no conceito. Existe uma lei, mas nós não conseguimos defini-la. Por quê? E aí Deus vai estar dizendo, essa lei fala de algo. Essa lei, ela dá um indício de algo. Algo que está por trás dessa lei. Que esse algo pode ser uma mente, uma força ou alguém. E aí é a partir desse algo que nós vamos encontrar a verdade. E aí, por exemplo, quando Paulo fala aqui, a gente diz que ela é a verdade, que a gente acredita que ela é a palavra de Deus. Paulo, por quê? Paulo diz a Timóteo que toda a escritura é inspirada por Deus, útil ao ensino, à repreensão, para a gente se apresentar aprovado. Então, a gente acredita então que a Bíblia ela é verdade no que diz, porque homens escreveram não por eles. Tipo, eles não falaram, vou pôr isso aqui porque eu acho que isso aqui está certo. Não, houve ali um processo do agir sobrenatural do Espírito Santo de Deus, de alguma maneira utilizando esses homens como instrumento quando eles estavam escrevendo. Então, por isso nós acreditamos que ela é a verdade. Por isso acreditamos que Jesus é quem dizia ser, porque tudo que a gente sabe sobre Jesus está aqui. Tudo que a gente sabe sobre ele, tudo que a gente sabe dele está aqui. Então, a gente pode dizer, não, Jesus, ele veio ao mundo para resolver os pecados, Jesus é Deus, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A gente pode dizer que Jesus era bom, que Jesus foi um grande exemplo e que ele foi um sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Por quê? Porque está na Bíblia. E é porque está na Bíblia que a gente acredita, e é porque a gente acredita que a gente acredita na Bíblia. Então, entende? Não sei se estou conseguindo ser claro. Se não estiver entendendo, pode falar. Se ainda tiver o dilema aí, pode tiver um consenso, não adianta nada. A gente aqui está tentando. A gente está tentando aprender uns com os outros aqui. Você não entendeu falando, tem que ir para disso. É melhor que a gente sair daqui, porque às vezes você vai levantar um ponto que o Matheus não conseguimos alcançar, o Hélio também, outro Matheus também, e aí vai falar, poxa, não pensamos nisso. Então procurar uma resposta para isso, se houver resposta. Nós estamos colocando aqui a Bíblia em xeque praticamente todo dia que a gente vem para cá. E se tiver uma resposta que ela não explica, assim, realmente da fundamentação total dela, provando que Cristo ressuscitou e tudo isso é uma farsa,
tem porquê a gente continuar aqui. Paulo fala, tem que Cristo ressuscitou a nossa fé. Então, é importante fazer o questionamento. Porque eu falei, estava conversando com uma amiga e para existir um certo e errado universal, a gente tem que ter uma lei que não diz o que é certo e o que é errado. Mas qual que é essa lei que me diz que Deixa eu o que usar é outra certo e pergunta errado? para te ajudar. Se o certo e errado é individual para cada um, certo? Da onde surgiu o conceito de certo e errado? Porque se é individual para cada um, não existe esse conceito, não tem por que existir. Para existir um conceito, é igual, tem que ter algo que seja certo e algo que seja errado. Porque partindo desses dois, como é certo e errado, é onde eu baseio se a coisa é certa ou errada. Se não existe certo e errado, é tudo individual, por que eu não tirei esse conceito? Tá entendendo? Sim, mas tipo, eu não posso levar pro lado de bem ou mal, tipo, porque é Tudo bem, vamos ver mal. Se o bem e o mal pode ser pra você e pode ser pra mim, de onde tira o conceito de bem e mal? Se não existe, é individual. Pensa, de onde eu tirei? Por exemplo, existe algo perfeito? Existe Não. Deus. Tá, mas de onde eu tirei então o conceito de perfeição se nada na Terra é 100% perfeito? Tem que ter algo que seja perfeito para eu ter em mim esse conceito da mesma forma. Se é existe igual- bem e mal, de onde eu tirei esse conceito? Se individual? É igual que tipo, o povo tinha assim, ó, o povo Entendi, sim. é muito legal assim, ó, no caso que o pessoal se baseia muito, né? De uma pessoa bonita. O que é uma mulher bonita? Hoje, quando a pessoa fala bonita, a maioria das pessoas, por preconceito, já olha uma mulher branca, de cabelo liso e de olho azul. É verdade ou não é? É verdade. Se você for olhar. E da onde que veio esse referencial de que ela é bonita? E não poderia ser uma pessoa morena de cabelos caros, né? E todo esse referencial também. É da onde que. Eu acho que sim, o referencial de certo e errado também tira pelas nossas convivências, da onde que subtraímos várias coisas, tiramos várias coisas de exemplo. Porque as crianças que nascem, vamos supor, na África, elas já nascem, tem muitas crianças que já nascem quase com a arma segurando na mão. Pra elas aquilo é normal, e talvez pra você... Mas não dá certo encaixar nesse preço, mas é por quê? Porque aí eu volto, você vai cair no mesmo problema que ele. Que o certo e errado é individual. Você está tendo o mesmo problema. Porque aí se a criança da África acha que é certo, nem por isso vai ser certo. É o que eu tô te falando. Não, também é um problema cultural. Não, mas não dá pra encaixar esse problema cultural, igual eu tô te falando. Partindo do prisma universal. Ah, universal. Nós estamos trabalhando na verdade universal. Porque se for, porque, por exemplo, mesmo a criança na África, a mãe daquelas crianças que vem documentário, elas não acham aquilo certo. Quando você vai entrevistar os caras à parte, fala, não, estou lutando por uma causa, mas seja certo, deixa essa causa. Ele fala, não, é porque não tinha outro método. E a ideia é de que essa lei, do certo e errado, que a gente vai chamar, ela está no campo, ela é como se fosse no campo da matemática. Em que sentido? Uma criança que nasceu com os lobos, foi criada pelos lobos, ela não vai aprender, por exemplo, a tabuada. Isso não quer dizer que a tabuada não existe. Isso não quer dizer que aqui a tabuada possa ser ensinada de um jeito e na África de outro. Não, 2 vezes 2 vai ser 4 aqui. Tá. Ele vai dizer, essa lei universal, ela não vai depender do que eu vou estar ensinando. Então, a lei universal também parte de um pressuposto de limites também. Assim, claro que tem várias vertentes, mas tem um ponto que pode se designar que são limites traçados. Não, assim, Porque aí eu vou para limite. Não, toda vez que você tem uma lei, a lei não põe limites. Ele está falando isso, sem correção, a lei ela serve para te limitar. Você pode ir até aqui. A lei sempre é assim, ela te limita, então você vai. A gente, semana passada a gente estava falando sobre a questão, Deus falou, não, mas alguém pode dizer, não, e se essa lei de certo e errado são como nossos instintos? Deus fala, não é bem assim. O negócio é o seguinte, nós somos compostos de instintos. O instinto da agressividade, o instinto da autopreservação, o instinto sexual. A lei universal, você gosta de música, toca algum instrumento? Não, 9 anos com violão, mas... Mas violão você sabe que tem a partitura, tem o... Pois é, e você tem as notas. Existe alguma nota boa em outra má? Não, tem as mais difíceis de tocar, Sim, e as mais fáceis. Existem só notas, certo? Só as notas. Não tem uma nota
que você vai falar que ela é moralmente boa ou má. Não existe moral nas notas. O que existe são notas certas para tocar no momento certo. E notas erradas para que você toque no momento errado. O que a lei moral, essa lei, seria igual à partitura. Ela dizia, ó, ela vai dizer, há instintos que você deve usar no momento certo e instintos que você não pode usar em tais momentos. Se você usa, por exemplo, o instinto sexual de forma compulsiva, você vira um pedófilo, você desenvolve uma porção de tipos de distúrbios sexuais. Mas, assim, não é falando polêmica, mas porque tem gente que acredita assim que, da mesma forma como o sexualismo é moralmente psicológico, pessoas também acreditariam que o pedofilia é a mesma coisa, entendeu? Assim, Não, há grupos que defendem isso. Que a pedofilia é também um estado psicológico, que não deveria ser criminalizado. Há grupos que defendem isso. Do mesmo modo. Mas assim, é porque, assim, porque a gente está partindo do pressuposto certo e errado, entendeu? Sim. Não, então. Mas porque eu estou tentando explicar o seguinte. Se você entender isso, você entende que não, eu entendo a lei universal, não, eu entendo. Não, porque assim, pra você partir do certo e errado, isso aí é o que Lewis fala, que independe da fórmula que você vai usar pra explicar tipo assim, pra você comer, você sabe comer que alimento. Você não morre se você continuar comendo. Todo dia um pouquinho. Você sabe que nutrientes tem na comida? Algumas vezes, mas é todos. Sabe todas as formas químicas que acontecem no organismo? Não. Faz diferença pra você continuar sobrevivendo? Não. Você não precisa saber disso. Se quiser aprofundar, você pode, mas precisa saber? Não. Lei universal. A lei universal, ela serve o quê? Servir de parâmetro. Era a base, né? Pra você ir pra cá ou pra cá. Então, nessa colega, fala, tudo é relativo, tá, mas tudo é relativo, você está partindo de que parâmetro? Ele parte de algum lugar. Ele está baseado naquilo pra sair. Então, ele tem uma lei universal pra ir, como você deve dizer. E só que eu tô falando, nós vamos além disso. Nós temos uma lei universal que controla a humanidade. Dos conceitos certo e errado da humanidade, a gente não nasce com os conceitos certo e errado. Como assim? A gente nasce, mas a gente nasce sem pecado, mas só para exemplificar. Você, no momento que você nasce, fala, nossa, algo é certo, algo é errado. Você tem aquela consciência que algo está certo e algo está errado. Mas da onde surgiu isso em você? Porque se nada, como tudo é relativo, Deus pode uma coisa ser certo para você, não certo para mim, não existe esse conceito. Porque o certo para você não pode ser errado para mim. O errado para mim não pode ser certo para você. Tá, então não existe certo e errado, existe o que você faz. Existe o que eu faço, esse conceito nem lógica tem. Agora, se existe algo que é central, você fala, bem, partindo disso daqui, isso aqui está errado, todo mundo parte de alguma coisa. Partindo daquele outro, isso aqui está errado, aí o conceito começa a ter sentido. Agora, se é devido à convivência e tal, isso que eu estou tentando falar. A fórmula, a química que tem lá, os nutrientes, não importa. O importante é assim, você precisa comer para sobreviver. Não, porque eu entendo você, a lei universal pra mim é uma linha reta, que às vezes é um espelho que pode nos refletir ou não. As pessoas muitas vezes pegam de base, muitas vezes que não, só que se ela não pega de base, ela pega a lei universal, ela está errada e ela sabe. É isso que eu estou falando, ela sabe que ela está errada. Porque ela, querendo ou não, incomoda. É o que o Matheus acabou de falar. Isso te incomoda. O livro vai trabalhar no livro 3, só vou adiantar um pouquinho, porque não tem como. A questão, o homem tem 3 tipos. Tem a questão do homem, o que afeta a sociedade, o que afeta, na moral, ele mesmo, e aonde ele quer chegar. Se você, hoje todo mundo para só no primeiro, não vou fazer porque afeta o outro. Beleza, e você, como é que você está por dentro? Você mesmo. Às vezes você é a própria patologia sua, você que está destruindo a sociedade, ou você está ruim com você. E depois disso ainda tem um terceiro problema, aonde você quer chegar e por que você quer chegar lá. Você vai mais além, Deus aí trabalha algo além. Só que para você entender isso, tem que entender, existe algo que é central. Dali você vai seguir isso. Como é que você sabe que 2 mais 2 é 4? Foi ensinado, porque você comprou 2 mais 2 é 4. Sim. 2 mais 2 pode ser 5? Não pode ser 5. Nem no lugar do mundo. Porque eles vão ler, sabe? 2 mais 2. Tem como você ver isso? Não tem como. É isso. Agora, eu posso falar, não, mas eu acho que 2 mais 2 é 5. Eu tenho direito. E eu acredito que 2 mais 2 é 5. Eu estou certo? Ou estou errado, independente se eu acredite ou não.
2 mais 2 é uma lei universal. 2 mais 2 é 4, sempre será 4. Agora, você pode querer também 2 mais 2 é 4, você? Pode. Você tá certo? E o 2 mais 2 é 5? Posso querer isso? Você pode. Foi tudo errado. Agora a pergunta é, onde que eu parti do pressuposto que existe 2 mais 2? Porque existe uma lei universal. É isso que eu entendeu? Eu não entendi. Tá mais claro. Tá bem mais. E o que seria a lei universal pra nós, assim? Como eu vou falar pro meu amigo que Então, aí Já você vem pra mim na companhia. Mas eu acho melhor, cara. Aí o ponto 3 é que ele vai começar justamente botando isso aí, ó. Depois disso, aí a gente chega a duas conclusões, na página 21. A gente chega a duas conclusões. Os homens eles são assombrados por essa ideia de que existe um padrão e de que eles não põem esse padrão em prática, eles erram. Aí ele fala, pô, tá, você pode tentar falar pra mim. Tá, tudo que você fez até agora foi provar o óbvio. Ninguém é perfeito. A ideia é essa. Nós não somos perfeitos. Se você perguntar pra qualquer pessoa, não, você é perfeito? Todo mundo vai dizer, não, eu sou imperfeito. Por quê? Porque há uma noção de um padrão de perfeição que a gente não tem alcançado. A gente não está conseguindo alcançar. Então todo mundo tem essa noção de que não vive como devia viver. Aí, ele vai... Eu acho que a gente já pode pular essa noção de que lei da gravidade, blá. Então a gente já trabalhou isso aqui. Porque devo ser altruísta, isso a gente já falou. Aí ele vai falar aqui, ó. Essa regra do certo e errado, ou como quer que você queira chamar, deve ser uma verdade. Uma coisa que existe realmente, não uma invenção humana. É algo que transcende a gente, não depende da gente. Eu sei que são valores que nascem conosco, são valores, eu acredito que a lei universal são valores que se julgam. Sim, aí Então, a gente vai para a ideia do ser transcendente, entendeu? Porque para essa lei universal ter validade, as leis no Brasil, você faz direito. As leis do Brasil elas têm validade por quê? Porque elas foram feitas por representantes do povo que tinham autoridade para criar elas. Elas foram feitas por legisladores. Legislador, representante do povo que foi delegado a ele a autoridade para isso. Então as leis do país têm validade. Se eu estou violando a lei, eu vou ser punido. Aí Lewis ele vai partir de dois pressupostos. Ele vai dizer, há dois tipos de visão de mundo, depois ele vai acrescentar uma terceira, porque na época em que foi o diálogo na rádio, ainda não havia sido criada essa terceira vertente. Ele vai falar, você tem um materialista, e vai dizer, tudo que existe é o que existe. As moléculas, os átomos, a matéria. Então não há algo transcendente, não há metafísica, não há nenhum ser divino ou não, pessoal ou não, por trás do universo. Então, para essas pessoas, tudo que existe é o que existe. E não faz sentido de haver um transcendental, uma lei universal. Se o que existe é o que existe, não há o legitimador dessa lei universal. Aí tem o segundo ponto, que é o religioso. O segundo ponto que é o desse ser que criou todas as coisas, que criou o mundo. Ele vai falar, olha, vocês não pensem também que, tipo, antigamente se pensava que era uma coisa e agora se pensa outra. Você tem pessoas capazes, pensantes, que acreditam nas duas coisas. Você vai encontrar gente que acredita que tudo que é o caso dele hoje, tudo que existe é o que existe, não existe Deus. Mas você também vai encontrar pessoas pensantes que falam que foi Deus que criou essas coisas. Tudo que existe é o que Deus criou. E aí ele vai acrescentar uma terceira. Depois que é... ele vai falar... Eu estava esquecendo isso aqui. A maior prova da existência desse Deus não é o universo. Da existência dessa lei moral não é o universo. Somos nós. Porque o universo, a gente não pode destrinchar ele, estudar ele e esmiuçá-lo. Mas a gente pode estudar a nós. Nós não somos nossos observadores, nós somos o próprio objeto de estudo. Então eu posso olhar para mim, olhar para dentro de mim e perceber as minhas imperfeições e falhas de caráter que apontam para
padrão de perfeição que eu insisto em errar. Tá entendendo? Não, eu compreendo a lei universal, compreendo. Porque a lei universal é tipo uma verdade absoluta. Sim, aí ele fala, por exemplo, que se existe um ser que criou o universo, a gente não vai encontrar ele nas coisas criadas, por exemplo. Quer dizer, a gente não vai encontrar ele em sua totalidade nas coisas criadas. Por exemplo, Oscar Niemeyer morreu, tal, mas a gente encontra o quê? Traços dele na criação dele. Né? A gente olha lá A catedral, por exemplo, a catedral parece muito as obras de Oscar Niemeyer. Pois é, a gente... Concreto, alta, cheio de buracos, cheio de... você vê ali a evidência da mão do Criador, né? O estilo do Criador ali, que aponta para o Criador. Mas você não encontra o Criador ali. Oscar Niemeyer é uma pessoa separada que não é suas obras. Da mesma forma, Deus, ele se deixa revelar um pouco nas suas criações, mas você não vai encontrar ele nas criações. Ele é um ser que está à parte. Da mesma forma que o arquiteto não é uma escada da sua casa, ele é alguém à parte. Criou a escada da sua casa, você vai poder ver ali os traços dele. Mas assim, mesmo modo que eu vejo pelo seguinte também, Fábio, mesmo modo que a gente vê a verdade absoluta, acho que a corrente da verdade relativa deve ser também bastante forte. Porque Mas não dá. Ela não se sustenta. Não tem como ser. É a mesma coisa. Ele falou uma por que coisa. você acha que a relatividade não se sustenta? Porque ela tem que partir do absoluto. A lei da física. Qual que é a lei da. MC2 ao quadrado, né? MC ao quadrado. Lei da relatividade. Esse é o fato. MC ao quadrado. E igual a Qual é o problema dessa lei? Qual é a constante? Tem uma constante na lei da relatividade. Dali daquela constante, qual que é a constante? Qual é a constante? Sabe por que não, né? Você falou, A velocidade da luz. Se a luz não é uma constante, se não existe uma constante, não tem como comparar algo relativo. Para ser relativo, eu tenho que comparar algo. Então, a luz é constante. Então, daqui a aqui é relativo o tempo que eu vou chegar. Daqui a aqui é o tempo. Então, relativo depende do local. Tipo, essa questão é tão... Ela não se sustenta, não é vai. porque eu queria saber o seguinte, porque você chegar na pessoa assim, ó, Não, mas tudo é relativo. e falar se é certo e errado, né? Discutindo aqui, porque eu claro que tem minha visão, mas porque eu diria porque a relatividade seria muito forte. Vamos dar um exemplo. Porque o casamento de pessoas do mesmo sexo, não, de heterossexuais, pessoas de diferentes sexos, pra nós é uma lei universal. Sim. Concorda? Concordo. Errado. Concorda? É uma lei universal. Errado. Não. Tá. Uma mulher e sexos um homem. diferentes. Tá, heterossexual. Não está certo. É absoluto, né? Não é absoluto, absoluto. na verdade absoluta. Porque se você for discutir com a pessoa, se a gente for discutir com a pessoa sobre pessoas de sexos diferentes, pra ele já é uma verdade relativa, não é? Porque ele já baixa porque o pressuposto deles de que são diferentes as coisas, não sei o que, entendeu? Por isso que eu digo assim, nesse sentido. Por isso que ele entende, entendeu? Mas aí se você for olhar para esse parâmetro que você disse, que a gente tem que olhar pra uma vertente pra gente se basear naquilo, a gente já parte de uma constante, que seria naquilo da onde a gente está se baseando, né? Deixa eu ver, de onde você está baseando que tá certo? É isso que eu pergunto. Entendeu? Quando ele fala, não, o casamento homossexual... Por exemplo, homofobia é errado. Por quê? Por que é errado? Ele está partindo de um padrão que se espera. Ele está partindo, olha, o ser humano tem uma dignidade. Matar alguém porque ele é homossexual não está certo. Por quê? E aí você pergunta essa dignidade aonde? Eu vou aprofundar. Você encontra na Bíblia. A dignidade do ser humano é encontrada na Bíblia. Você vai... Tudo hoje que nós pensamos. Caráter, né? Não, dignidade. Falando de dignidade mesmo. Dignidade. Depende do caráter. O ser humano, ele é digno. Por quê? Que a Bíblia Porque é ele foi criado à imagem e semelhança do Criador. E hoje as leis de direitos universais, mesmo isso, por exemplo, o cristão, o que ele fala? Nós não acreditamos que homem com homem é certo, mulher com mulher casar. Mas nós não defendemos que essa pessoa deve morrer. Porque é errado morrer. Como matar a pessoa como é errado, ela está junta, mas nem por isso eu tenho o direito de matar ela. Essas pessoas, aí, a questão do relativo, aí a gente entra nesse sentido. Pra quem tá defendendo o casamento homossexual, não, pra gente é certo, pra gente não é errado. Isso não quer dizer que eles estão apelando para um padrão superior. Você também, dizendo que
que é errado, o certo seria o casamento heterossexual. Vocês dois têm noção de que existe um padrão, certo? Vocês dois estão tendo noção de que existe uma lei. Eles estão apelando para uma lei que diz, não, casamento homossexual é certo, você está apelando para uma que diz que é errado. Aí se torna um elemento. Qual dos dois está mais próximo dessa lei? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é o que eu disse antes. Filosoficamente, é possível ter a ideia de que existe essa lei. O não cristão, ele vai ter a noção de que existe uma lei universal. Ele pode não acertá-la, ou melhor, ele não vai acertá-la como todos nós erramos, né? Então uns erram achando que uns erram adulterando, uns erram se drogando, outros erram substituindo o padrão de sexualidade. Cada um vai estar errando em alcançar essa lei de uma forma diferente. Eu tava pensando pensando que o certo e errado era individual, porque, por exemplo, no homossexualismo, a lei da Bíblia fala que podem se casar, o homossexual pode casar. Mas aí tem uma lei bíblica que fala que é errado, da Bíblia. Ele pode seguir aquela parte de certo e errado. Como os nazistas podiam matar as pessoas. A lei deles falou que podia, mas tá A lei certo. deles permitia. Então existe uma universal. Não, assim, Não, por exemplo. assim, Pra ele, a lei fala que ele pode se casar. a lei Mas a brasileira. lei que... Brasileira. Então, mas... A lei universal está acima da lei brasileira, é isso que eu entendi. A lei brasileira é uma convenção feita aqui. É mesmo que eu tô É uma explicando convenção assim. social. A lei universal independe da convenção social. Ela existe, ela rege tudo. Agora você pode quebrá-la, criando uma lei à parte sua. Você pode quebrá-la. Nem por isso você estará certo, por isso que a verdade não pode Acho que nem deve ser que nem o Paulo falou, né? Que tem as autoridades, Não. que as autoridades de Deus, que devem submeter as autoridades. Vamos lá. A lei universal, aqui está o mundo. A lei universal é aqui, ó. O mundo é pequeno perto da lei universal. Aqui. Universal é essa cadeira. Eu sou a lei universal, por exemplo. Então, o que você faz, você pode criar outra lei que discorda da minha, pode? Pode. Faz diferença. Você vai estar certo ainda? Não. Então não tem como falar que a verdade é relativa, porque independente se para você se der certo ou não, no geral está errado, você está contrariando. Por exemplo, existe uma lei, existem leis no Brasil que são inconstitucionais, que não foram declaradas ainda. A constitucionais? Então, eu posso criar uma lei que é inconstitucional. Vai com a condição. Ela é lei? É. Tá valendo? Tá. Até o temporada inconstitucional. Tá valendo? Só quando eu descubro que ela contraria a lei principal, a maior, ela deixa de valer. É por isso que a gente muda de opinião quanto a várias coisas, por exemplo, a lei brasileira. Né? A lei brasileira, a princípio, por exemplo, a questão da Lei Maria da Penha. Não existia. Aí a mulher apanhou do marido. Uma vez, foi na lei, não virou nada. Apanhou a segunda vez, foi na lei, não virou nada. Aí o cara, o que ele fez? Deu um tiro nela e tentou matar ela no chuveiro, ela ficou paraplégica. Aí ela foi no Tribunal Internacional de Direitos Humanos. Aí esse tribunal, ele é uma instância superior à lei brasileira. Ele falou, olha, vocês assinaram um tratado sobre direitos humanos. Então vocês vão ter que regularizar a situação quanto a uma lei específica para as mulheres, para estar dando segurança a elas e assegurando a dignidade. Aí o Brasil teve de criar a lei Maria da Penha. Por quê? Eles reviram o posicionamento anterior e viram que estava errado comparado a uma legislação superior, a uma lei superior. E aí, como eles viram que estava errado, eles voltaram atrás e falaram, não, então vamos mudar. Quando o nazismo acabou, o pessoal foi julgado. Teve um tribunal chamado Tribunal de Nuremberg. Eles falaram, olha, a lei do nosso país permitia a gente fazer o que fez. O tribunal chegou na seguinte conclusão. Há uma lei que precede as sociedades. Eles chamaram isso de lei natural, direito natural. Eles falam, e isso é intrínseco de cada ser humano, ou seja, isso é natural nosso. Cada ser humano nasceu com isso. E eles deveriam saber que erraram,
todos os seres humanos têm consciência de que certas coisas são certas e erradas. E eles deveriam ter consciência de que estavam errando. Quando estavam matando aqueles homens nas câmaras lá de gás e estavam torturando eles, fazendo eles trabalhar nos campos de concentração, eles deveriam ter essa noção. Até então, o direito ele era muito, como você estava falando, Mateus também, é uma questão mais relativa. Cada povo tem suas leis. Mas aí depois voltou-se a ideia do direito natural de que há uma lei que transcende e que todas as leis dos países, o país tem a liberdade de fazer suas leis, contanto que esteja adequado a essa lei superior. Da mesma forma, moralmente, nós temos o direito. Eu tenho o direito de fazer o que eu quiser da minha vida. Isso não quer dizer que eu vou estar de acordo com uma lei superior. Agora eu posso estar de acordo, daqui 5 minutos não. Entendeu? Agora eu posso. O que eu faço, em um momento vai estar de acordo, em outro momento vai estar contra. Quando a pessoa fala. E sobre a questão do tudo é relativo, eu só queria. Isso é algo bom para vocês. Tipo, quando alguém fala, não, toda verdade é relativa, é só um número. Se toda verdade é relativa, essa afirmação de que toda verdade é relativa também é relativa. É por isso que não existe. E por isso nenhuma verdade relativa. Entendeu? É aquilo. Toda verdade é relativa. Agora em família, Todo rapidinho. Família, rapidinho. Vocês acham que Adão e Eva tinha consciência do que era certo e errado? Antes de comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, não. Legal. Não. Sim. Aí depois, e isso aqui a gente leu semana passada. Não, tô falando de Adão e Eva. Sim. Não, em Adão e Eva. Sim, a Bíblia é um todo. Adão e Eva não. Adão e Eva já não foi. Não tinha conhecimento. Apesar de que Então, essa universal começou a existir após Não, a a queda. lei já existia. a Não lei coma. universal está em Deus. Não coma. Está relacionada à moral de Deus. A lei não coma. Não coma, por exemplo. Então ali eles faziam tudo de acordo com a lei moral. Eles eram, por isso que eles eram perfeitos. Adão, o primeiro homem, ele era perfeito, até a queda. Entendeu? Depois da queda, é o que a gente leu semana passada. Romanos 1,18. Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que impedem a verdade pela sua injustiça. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles porque Deus lhes manifestou. Ou seja, Deus se permitiu revelar para que os homens tivessem a consciência de que existe um Deus. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade são vistos claramente. Ele não está falando que é algo que você tem que pensar muito e procurar muito. Não, claramente desde a criação do mundo e percebido mediante as coisas criadas. As coisas criadas, inclusive o nosso senso de moralidade, que apesar de ter sido corrompido pelo pecado, e por isso nós erramos em alcançar o padrão de Deus, por causa do pecado, porque percebido de modo que esses homens são indesculpáveis. Ninguém tem desculpa para falar, Deus, eu não sabia. Não, é porque assim, no caso da Adão e Eva, assim, que é o seguinte, eu vi que assim, no caso deles, eles com certeza que eles não tinham o conhecimento do bem e do mal. Que a serpente vai dizer assim, ó. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comer, saberão os vossos olhos e serem como Deus, sabendo o bem e o mal. Com certeza tinha uma verdade ou mentira aqui. Não, ele fala bem mal. Bem mal. E Não, a aí, mentira do que. A mentira na fala da serpente, no caso. Que ela seria como Deus, né? Seria como Deus, você conheceria o bem e o mal. Realmente, eles conheceriam o bem e o mal. Não, Deus sabe o que é bom e mal. Ele sabe, a minha lei é boa, o que quebra ela é mal. O mal entrou no mundo a partir da quebra da lei de Deus. Deixa eu ver, amor. Isso assim, pra vocês dois. Vocês conhecem mais o Antigo ou o Novo Testamento? Os dois. Não. Mais, você conhece mais um ou outro? Qual conhece mais? Você gosta Costuma mais? ler mais, Ah, qual você costuma meditar Ler mais. mais é o novo, né? Não, ótimo. Continua fazendo Então, isso de tipo- referência. Você leu um livrinho que eu... Eu comecei a ler, aí eu parei pra voltar a ler de novo. porque Não, eu- então assim, quando você vai entrar nesse debate, você vai falar assim, olha, é uma dica que eu tô te dando. Você quer debater mesmo? Por exemplo, ficar só aqui, vamos na sala. Não, porque não adianta, às vezes você está começando a... Eu, Matheus Góes, a gente está mudando algumas coisas faz um tempo. Eles estão começando agora, literalmente.
Então, assim, vocês têm que ter um pouco mais de senso de si O mesmo. Padawan, ele começa... O mestre Jedi é diferente. ele começa aprendendo... Ele não usa o sabre de luz, ele usa uma vareta de Vareta. madeira. Né? Ele ainda não é muito na força. Então, tipo... É porque senão vocês vão se perder. Eu tô falando isso. É muito importante vocês lerem o livro. Porque você tem que entender também, porque isso fica mais claro. Não. Se você entende, peraí, se você entende. O problema é que tem no meu livro, né? Não, pois é, eu tô te falando, se você não lê, fica complicado, porque tem coisa que é mais simples pra quem leu, fica mais porque o livro já vem trabalhando ponta a ponta. Ele deixa bem claro ali. Quando ele chegar lá, fala, nossa, era isso, e começa um ponto, te leva lá. E outra coisa, do momento que você entende, como a Matheus está lendo aí, a depravação total do homem, fica muito mais fácil entender o resto que você está falando aqui. É aquilo, Adão era perfeito. Por causa do pecado dele, toda a raça humana se corrompeu. Por isso nós temos essa noção de que existe uma lei, mas nós não conseguimos alcançá-la. Por isso nós sabemos que há uma lei, mas nós não sabemos defini-la perfeitamente. Nós sabemos que há algo errado conosco, que nós estamos falhando em atingir um padrão.